Bom, vou mostrar um pouco para vocês o acarajé, né? Como fazer o acarajé. O acarajé é conhecido aqui no Brasil, acarajé, e essa mudança ocorreu ainda no Brasil colonial. Quem foi responsável por essa mudança? As baianas nascidas na Bahia mesmo, né? Então, em África é conhecido como acará, que é a bola de fogo. Ainda você vai nos mercados em Benin, você encontra as africanas vendendo nas ruas, né? A bolinha é bem menor, não é que nem o nosso acarajé aqui grande. Então, esse aqui é o feijão, né? Esse feijão aqui, ele está quebrado, que a gente encontra hoje ele quebrado, mas quando eu comecei há 20 anos atrás, eu tinha que comprar o feijão, colocar de molho, tirar toda aquela casquinha, né? E aí, para depois bater. Hoje a gente encontra já o feijão. Então aqui ele fica de molho, ele é lavado, né, escorrido, para a gente bater. A gente coloca, assim, eu vou colocar aqui no liquidificador, mas eu não uso o liquidificador mais. Eu uso o moinho, porque eu vendo uma grande quantidade, né? E antes de eu conhecer o moinho, eu tinha uma coleção de liquidificadores quebrados, porque quebra esse utensílio aqui, ele não é para fazer grandes quantidades. Como eu comecei a vender e as pessoas gostam muito do meu acarajé, eu passei a colecionar liquidificadores quebrados. Então, quando eu fui para a Bahia, que eu fui chamada há 7 anos atrás para participar da Associação das Baianas da Acarajé, que eu me referi, eu fui conhecer também todo o mercado. Porque na Bahia existe todo um mercado para o produto, né? Que é o acarajé, porque a venda lá é grande. Então, o mercado desenvolveu toda uma linha. Então, nós temos lá o moinho, nós temos a própria massa pronta, né? E aí eu comprei o meu moinho e hoje eu não faço mais no liquidificador. Eu vou fazer aqui porque é uma pequena receita. Então, a gente pega esse feijão com a cebola e sal e bate aqui no liquidificador. E aí transforma-se nessa massa aqui que eu já tenho batido para vocês verem. E é frito no dendê. O bolinho ele é recheado com o vatapá, o caruru. Eu recheio com vatapá, caruru, mas as baianas não recheiam, só com vatapá, o camarão e a salada. E a pimenta que não pode faltar. Então, vou mostrar para vocês como que é aqui o batido aqui, o acarajé, tá? Como ele é um feijão e esse utensílio aqui, ele quebra, eu sempre quando vou bater no liquidificador, se eu tenho que fazer uma pequena porção, e o meu moinho ele é enorme, eu não vou ligar um moinho para fazer meio quilo. Então, o que eu faço? Eu uso o liquidificador. Então, eu pego, coloco aqui com um pouco de água, e depois, para tirar o excesso, eu dou uma coada, eu dou uma espremida, eu coloco num pano, espremo para poder não ter essa dificuldade. Eu vou bater aqui a massa para vocês verem. Para essa quantidade aqui, vocês podem perceber que tem um pouquinho. Mas mesmo assim, ainda é muito pouco. Costuma até, no começo, quando eu comecei, eu queimava até liquidificadores. Então, eu coloco um pouco mais de água. Não se preocupam. O que eu faço? Eu bato, pego um paninho, espremo para tirar o excesso da água e depois eu bato de novo com a cebola e o sal. A gente sempre procura ver se a massa está bem batida. Está bem batida, viu?
Essa massa aqui também é a massa do abará, viu? É a mesma massa. Enquanto o acarajé você frita, o abará você cozinha. Mas o recheio do abará é o mesmo. Assim, em Salvador, na Bahia, os baianos gostam muito. Aqui alguns, mas baianos que estão distantes da Bahia e que procuram. Eu faço sobre encomenda, porque não tem tanta saída o abará aqui em São Paulo, né? Ó, essa é a massa, ó. Tá vendo? Percebe que ela tá, ó, líquida. Então aqui tem um excesso de água. E eu não posso fazer meu acarajé assim. Eu vou ter que espremer essa massa e ela se transforma nisso aqui. Tá bom? Bom, aqui é o dendê, o azeite de dendê, né? Que alcançou aí as mídias, né? Pelo preço. Nesse tempo de pandemia, o dendê ficou escasso. Para nós baianos de acarajé é ouro isso aqui, né? É com isso que a gente frita o acarajé. Esse mesmo dendê a gente usa para fazer o caruru, para fazer o vatapá, né? Então é dendê puro, não é dendê misturado com óleo. O acarajé não é frito no óleo, é frito no dendê. Se a pessoa não gosta, a pessoa não vai poder comer o acarajé, né? Importante dizer que nós temos uma luta muito grande para manter a tradição. O acarajé é tradicional. Então o acarajé não é bolinho de Jesus, o acarajé é acarajé de Oiá. É uma iguaria da gastronomia afro-baiana. Eu agora vou fritar para vocês eu já tenho aqui meu dendê que está aquecido e eu vou agora fritar o acarajé para vocês verem. E conta a lenda que quando chegou lá na Bahia, né, os hambúrgueres da vida, as baianas, então, para disputarem o mercado, porque isso é também importante falar da luta constante das baianas de acarajé na Bahia. É constante, elas lutam com todas as diversidades, né? Com todo o preconceito e com todo o processo que é a invisibilidade da cultura negra. Então, mas eu vou fazer aqui o bolinho, redondinho aqui, que a gente usa na colher. Então esperar aquecer um pouco mais, né? Agora nós já temos aqui nossa acarajé frita, aquela massinha que eu fiz, né? Maravilhosa. Agora eu vou rechear esse bolinho, tá? Aí a gente tem aquela famosa frase, quente ou frio, né? Pegadinha. Que é uma pegadinha. Aí toda vez que eu estou numa barraca, vem um paulista contar, né? Mas assim, hoje as baianas encaram isso com tranquilidade, mas é informado para o cliente, você quer com pimenta ou sem pimenta, tá? Porque eu vou colocar aqui com pimenta, que a pimenta está com essa cor maravilhosa, né? Nós também produzimos a pimenta aqui. Quase todas as baianas fazem isso. E eu coloco... Bom, nós temos aqui o vatapá, que é esse creme maravilhoso, o caruru e o camarão. Eu não coloco a salada, né? A salada, aquela água do tomate azeda. Então, quando a gente fica muito tempo e a gente não tem como armazenar, refrigerar isso, aquilo azeda. Então, eu não uso. Mas as pessoas gostam muito
Né? E eventos, por exemplo, assim, que eu vou participar e que a pessoa exige, eu levo. Então aqui está o vatapá, que a gente coloca. Muito gostoso. Esse vatapá também, a gente come com o peixe, com a muqueca, né? Com o xinxim de galinha, né? A gente come o xinxim de galinha com vatapá, arroz branco ou com a própria farofa. Nós temos o vatapá que vai o peixe dentro, que é uma iguaria maravilhosa. E aqui está o caruru, né? Que é o quiabo. E esse quiabo não tem baba, viu, gente? Aí eu coloco aqui o caruru. Eu sou muito generosa na hora que eu vou rechear, porque eu penso na mordida, né? E o nosso camarão. Nosso camarão. E esse aqui é o nosso bolinho recheado, o acarajé. Maravilhoso, agora é só comer e saborear. Neste calor, com uma boa cerveja, gente, bem geladinha. Então, hoje é o dia que a gente comemora o Dia das Baianas. Eu achei tão coincidência que eu também não considero coincidência. Primeiro, vou começar pela parte da religiosidade. Eu sou filha de Oiá, que é a dona do acarajé. Quarta-feira, hoje, é dia de Oiá, né? E aí, assim, eu recebi como um presente essa live, depois a live mais tarde com a Bela Gil, onde nós falaremos um pouco desse ofício aqui no estado de São Paulo, das dificuldades e dos desafios. Mas assim, eu considero hoje um presente porque nós estamos aqui dentro de um terreiro de candomblé. Por não ter um espaço para trabalhar, comercializar o acarajé, eu decidi vender o acarajé aqui neste terreiro, que desde 2009 nós somos ponto de cultura. E não fomos muito felizes nas nossas oficinas. Por exemplo, a oficina de percussão, de dança afro, porque as pessoas, por conta da intolerância religiosa, né, elas não vinham fazer as oficinas. Aí, há 3 anos atrás, meu filho foi selecionado para fazer um curso de percussão na Pracatum, que é um projeto do Carlinhos Brau. E aí ele tinha um filho, tem um filho pequeno, que hoje está, amanhã completa 7 anos, o Murilo. E como que ele ia e voltar com essa questão toda de ficar, o menino ficou muito triste, muito agarrado. Então a gente decidiu, entramos num plano louco de comprar passagem, de parcelar isso no cartão, mas isso é despesa. Falei, vamos vender acarajé aqui, um delivery, foi uma solução que a gente achou. O delivery porque eu sabia que as pessoas não entrariam. No enfrentamento do racismo, esse espaço, o ponto de cultura, tem várias vertentes. Tem a percussão, tem a dança afro, tem a moda, tem a gastronomia. E nós realizamos um evento chamado Grito Cultural aqui em Hortolândia. Faz 15 anos esse evento. Com aquela onda de não poder mais fazer em espaço público, por causa daquele acidente que teve lá em Santa Maria, com aquela boate, e aquela tragédia, né, com vidas humanas, eu fiquei sem um espaço para realizar. E Hortolândia ela tem um problema, Hortolândia não tem grandes teatros, grandes espaços para a gente estar realizando eventos. Hortolândia é uma cidade ainda muito nova, né, que se emancipou. E aí eu decidi fazer aqui em frente ao terreiro, na rua. Trazer o grito cultural, porque já estava tudo na rua, eu realizo o concurso de beleza negra também, e aí eu tinha uma dificuldade de conseguir, né, trazer meninas para disputar o concurso de beleza negra, discutir essa questão da negritude. E aí veio o evento em 2017 isso, porque é um ano que talvez eu não esqueça nunca mais na minha vida, porque nós fomos presenteados com o show da Sandra de Sá, né? Como era um ano que o governo, a gestão, tinha entrado, ainda estava todo naquele processo da transição toda, nós não tivemos as benditas atas para contratação. Aí o empresário da Sandra de Sá nos presenteou com o show dela. Sandra de Sá é muito querida,
né? É uma grande artista. E foi um ano muito interessante, porque nós tivemos mulheres na faixa de 40, de 50, né, que foram embaladas pelos hits de Santos de Sá. Olhos Coloridos é um hino para a negritude brasileira, né? E lotou aqui a rua. E Santos de Sá é uma cantora, uma artista muito humilde, muito simples. Aí ela entrou para dentro do terreiro, as pessoas tiveram que tirar fotos com ela dentro do terreiro. Foi muito curioso. E aí o pessoal descobriu que um terreiro não é um lugar sujo, como às vezes muito tem essa impressão, de ser escuro, de ser, né? E sei lá mais o que eles pensam de um terreiro de candomblé. Não penso que é um templo religioso, né? E que é da cultura negra. Isso é muito importante afirmar todos os dias. Nós somos comunidades tradicionais. O terreiro é uma tradição e que é milenar. Importante pontuar isso. Bom, aí o pessoal veio e um rapaz que fez a abertura do evento do Grito Cultural, que a gente começa às 13 horas e vai até às 22 horas, e eu comecei com samba. Nesse evento eu trago as manifestações dos meus parceiros de Campinas, o João Godito Ribeiro, o pessoal do Ibaô, todo ponto de cultura, o Urucungos, né, com samba de bumbo, todas as manifestações negras, porque essa é a excelência do grito cultural. E aí esse rapaz veio e falou, me propôs fazer um samba, né? Eu falei, mas aqui ninguém vem. Ele falou, a senhora me garanta o som, que eu garanto o público. E nós estamos aqui há 3 anos, né? Devido à pandemia, ficamos parados. E aí, quando voltamos agora, esse é o espaço que eu estou apresentando a vocês, que é o espaço Flor do Dendê. Esse espaço é a cozinha também do orixá, né? Porque nossa religião ela tem essa questão do alimentar, né, a energia para alimentar o físico, né, para fortalecer o físico. E essa cozinha, hoje, ela teve que ser ampliada, esse espaço, porque nós começamos a receber aqui 200 pessoas. E agora, na época de pandemia, não podemos ter aglomerações. Então, foi preciso ampliar esse espaço para poder a gente atender o protocolo, né, por enquanto. Não sabemos se isso vai continuar assim ou não. Rezamos todos os dias para o Baluaê, para Oxalá, que ele nos livre desse momento. Pedimos muito para a Iemanjá que fortaleça o Ori, né, dos cientistas, dos nossos profissionais da área da saúde, quem possa aí garantir para a gente aí uma vacina, para que a gente consiga combater isso e conviver com isso, porque eu acho que nós vamos ter que conviver. Conviver respeitando mais uns aos outros, né? Nós vamos ter que pensar, repensar, tivemos que repensar muito nas nossas vidas. Hoje eu vou apresentar para vocês o acarajé, porque hoje é o dia da Baiana do Acarajé. Interessante, né? Hoje é o dia da Baiana do Acarajé, bem na quarta-feira, nesse ano de 2020. É um ano que fez a gente parar em casa e repensar nas nossas vidas. Então, a Associação das Baianas do Acarajé acolhe e faz um trabalho também com essas mulheres. Eu fui escolhida participei de vários seminários aqui, e aí eu fui escolhida para fazer esse trabalho aqui em São Paulo. São Paulo, que foi construído por nordestinos, né? Nós temos um grande número de nordestinos aqui. E aí essas mulheres aqui, como que elas se encontram? Elas estão comercializando o seu acarajé? Elas têm ponto fixo? Porque pela lei, nós somos patrimônio imaterial, o ofício, o saber, a transmissão, né? Porque oralidade. Então eu aprendi a fazer o acarajé num terreiro de candomblé. Porque como uma boa filha de Oiá, na hora que eu for conversar, dialogar, me dirigir a meu orixá, eu coloco essa comida. Então o acarajé também é uma comida votiva. Importante que as pessoas saibam. Não é uma comida consagrada, como fala. Não. Ela é uma comida votiva. Muito importante dizer isso. E aí o que acontece? Eu aprendi num terreiro, né? No terreiro nós temos aí Abacê,
que é a cozinheira do orixá, que prepara a comida para o orixá. Eu transmiti esse saber para essa Iabacê, né? Essa Iabacê, ela vai viver cozinhando até o dia que o Orum chamá-la para cozinhar lá em cima, né? E aí quem é que vai continuar fazendo, cozinhando as comidas? Aí dentro do terreiro de Candomblé, nós temos os Iaôs, que estão ali aprendendo a separar os grãos, né? A cortar os temperos. Na hora exata, o orixá escolhe a pessoa para ser a Iabacê. É assim que funciona. Então é uma transmissão. É uma transmissão, é oralidade. Eu aprendi a fazer o acarajé assim. Eu preciso colocar o acarajé para minha mãe. Então eu vou fazer, eu vou aprender. Então aprendi. Hoje não, eu aprendi catar o olhinho do feijão. Hoje a gente já encontra já o feijão quebrado, né? Porque o acarajé se tornou uma das comidas que o brasileiro gosta muito, né? Então, por exemplo, todo estado do Brasil você encontra uma mulher vendendo acarajé. E voltando aqui para o estado de São Paulo, nós temos algumas dificuldades, né? Que é poder comercializar. No estado da Bahia e no Rio de Janeiro, são 2 estados que estão aí à frente, as baianas de acarajé têm ponto fixo. Então, elas todo dia elas levantam e montam seus tabuleiros para comercializar. Também muito importante a gente falar que o acarajé é responsável pelo sustento de muitas famílias negras brasileiras. Muito importante. As baianas, elas sustentam a família com o seu ofício, né? Formam filhos, né? Tem algumas baianas que são muito bem sucedidas, que até enriqueceram vendendo um acarajé. Aí nós temos várias que a gente pode até citar, né? Muito conhecida na Bahia. Só que aqui em São Paulo, as baianas elas têm dificuldade. Elas não têm um ponto fixo. A gente só comercializa quando existe uma boa feira. Não são todas as feiras, são as feiras culturais que nós podemos estarmos lá participando. Ou então, tem feiras em alguns municípios, tem feiras, né, de artesanato e de alimentação, de gastronomia. Aí naquelas feiras, as baianas participam. Mas, por exemplo, se tiver no município 10 baianas, só uma vai poder comercializar. Então esse é um problema, né? A gente precisa garantir que as outras 10... E nós estamos falando de emprego, né? Porque se nós temos um grande desemprego, e se essas mulheres que estão fora do mercado do trabalho, essas mulheres que têm um ofício e que elas possam vender e sobreviver, por que não? Né? Aí essa é a grande pergunta que o Estado de São Paulo precisa responder para as baianas de acarajé. Por que nós não podemos ter um ponto fixo nas ruas de São Paulo? Essa grande metrópole, que acolhe todas as culturas, né? É multicultural. Por que os nordestinos que construíram essa cidade não têm esse acesso, né? Nós temos casos de baianas que foram levadas pelo Rapa, e essa mulher, essa baiana, hoje, nem sai mais na rua, de tão traumatizada. Porque a baiana, nascida no estado da Bahia, quando ela chega aqui, ela acha que a realidade é a mesma de lá. Porque lá a baiana, ela põe seu tabuleiro. Lógico, hoje a ABAN fiscaliza, tem todo um processo, tem toda uma questão, né, de ter uma consciência, de manipulação de alimentos, atende todas as regras, né, da vigilância sanitária, mas ela pode tirar sua licença na prefeitura e comercializar o acarajé. Aqui nós não podemos fazer isso, né? Tanto que eu estou aqui dentro de um terreiro com um ponto fixo, porque eu não posso estar nas ruas. Aqui no meu município ainda não existe uma cultura que me propõe estar na rua. Isso é importante salientar. E isso acontece em todo o estado de São Paulo. Então, eu estou aqui fazendo esse trabalho, visitei alguns municípios, estamos avançando, nós estamos discutindo aí a possibilidade de um decreto, né, para que a gente possa, né, avançar nisso.
E aí nós somos patrimônio imaterial. Mas temos que ser patrimônio no Estado também. É preciso que o Estado de São Paulo reconheça este ofício, né, como um ofício que é um patrimônio, né? A figura baiana ela é muito conhecida fora do Brasil, né? É até uma referência. Nós somos referência. O que nós queremos é poder comercializar a nossa gastronomia, né? Por que não? Porque tantos, não estou falando aqui depondo contra ninguém, mas existem tantos outros comerciantes, tem tanta barraquinha de pastel, tanto cachorro-quente, tanto espetinho. Por que que a Baiana de Acarajé, no estado de São Paulo, não pode? Nós temos a nossa Baiana Mona, que faz parte do Revelando São Paulo há muitos anos. É um sucesso essa festa. E essa baiana, quando ela trabalha, ela tira o sustento para meses. Para vocês verem a importância da venda do acarajé. Quando eu vou, aqui em Campinas, tem um evento chamado um Arraial João Godito Ribeiro, um Arraial Junino, nós temos um festival de culinária afro, nós temos algumas atividades que acontecem na Estação Cultura, que é um sucesso. A gente vende bem. E nós precisamos de mais espaço. Então, no dia de hoje, eu quero parabenizar todas as baianas, principalmente as baianas do estado de São Paulo, porque são mulheres guerreiras, né? E que precisam continuar sendo valentes, porque nós estamos chegando lá. A gente vai conseguir fazer com que esse estado nos olhe com mais carinho e nos permitam comercializar o nosso acarajé, o nosso bolinho, o nosso acará, que é a bola de fogo, que é de Oiá, que Xangô também come e que todo brasileiro gosta, né? Não vou dizer todo, mas uma grande parte. E é muito bom, é maravilhoso.